Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio Londrina. Cumprimento a Silene da equipe do programa. É uma alegria estarmos juntos. Mais um domingo. Nossa, está passando rápido, né? Porque nós já estamos no dia 5 de março. Natal parece que foi ontem. Então a gente está, assim, com muita alegria mesmo, de estarmos juntos mais um domingo. Nós vamos passar o microfone para nossa querida Jane cumprimentar os ouvintes. Bom dia, meus queridos amigos e irmãos. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos passar então para a nossa mensagem. É linda a mensagem de hoje. Vamos prestar bastante atenção. Que Deus nos abençoe a todos. O pão e o fermento. O pão é um dos alimentos mais antigos produzido pelo homem. Faz parte da história da humanidade. E além de ser alimento para o corpo, simboliza também alimento para o espírito. Originalmente feito de maneira rústica, foi sendo cada vez mais elaborado, recebendo novos ingredientes, tornando-se macio, saboroso e de aspecto convidativo. Para fazer um bom pão, são necessários poucos ingredientes, mas deve-se respeitar o tempo de fermentação da massa. Um bom fermento faz a massa levedar, e as leveduras, aerando a massa, fazem-na se avolumar, deixando o pão fofo. Um fermento ruim não leveda a massa, e o pão fica pesado, difícil de ser digerido. Em suas viagens de divulgação da Boa Nova, em razão do número de igrejas que havia fundado e das grandes distâncias entre elas, o apóstolo Paulo não mais conseguia visitar pessoalmente a todas com a frequência que seria desejável. Assim, para esclarecer dúvidas e orientar sobre as dificuldades que se apresentavam, teve a inspiração de escrever cartas, conhecidas como epístolas. Em uma dessas cartas, endereçada à igreja de Corinto, ele alerta sobre o orgulho, o risco dos desvios no caminho e orienta sobre a necessidade da renovação, comparando as atitudes humanas ao processo de panificação. O apóstolo de Tarso aconselha nos libertarmos do fermento velho, do fermento da maldade e da malícia, para nos tornarmos nova massa sem fermento. Em síntese, conclama a todos a usarmos da sinceridade e da verdade. O fermento velho a que ele se referia são os vícios, as imperfeições que insistimos em manter, negando-nos ao empreendimento da reforma moral tão urgente e necessária para a nossa evolução espiritual. Da mesma forma que um fermento de má qualidade pode arruinar os pães de toda uma fornada, dominados pelos vícios, pela maldade, pelo orgulho, pelo egoísmo, prejudicaremos aos que convivem conosco. Nossas palavras e atos têm alcance que desconhecemos. Assim como o fermento, eles podem se aninhar nas mentes alheias, levedando-as, ou seja, multiplicando-se. Por isso, temos o dever de cuidar da qualidade do que espalhamos ao nosso redor, sejam palavras, vibrações ou ações. Que tipo de fermento e de pão estamos oferecendo a quem convive conosco? Com quais sentimentos estamos alimentando o espírito de quem nos rodeia? Afinal, que espécie de pão estamos produzindo? De qualidade macia, gostoso ao paladar? Ou um pão amargo, duro, sem a menor condição de fazer bem a quem dele se alimente? É possível fazer um pão sem fermento.
Mas mesmo nesse caso, a qualidade dos ingredientes é importante. Se não dispomos do fermento que multiplica o bem, podemos fazer um pão bem fino, mas com os ingredientes da verdade e da sinceridade, como recomendou Paulo. E sempre podemos aprender a produzir um bom fermento, buscando-o nas palavras e no exemplo daquele que é o pão da vida por excelência, nosso Mestre Jesus. Assim agindo, permitiremos que o bem fermente dentro de nós, avolumando os bons sentimentos e espalhando-os entre aqueles que convivem conosco ou que de nós se possam acercar de alguma forma. Pensemos nisso. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Pois é, né? Pois é. Nós vamos falar hoje sobre verdade e sinceridade. Aliás, eles andam em conjunto, né? Porque quando você analisa o que seja verdade, a nossa verdade sempre vai ser relativa, porque nós somos espíritos muito atrasados ainda. E a verdade, justamente, a gente aqui adquire com o conhecimento. Mas nós vamos falar da verdade moral, né? No livro Consolador, o Consolador é um livrinho de perguntas e respostas que o Chico escreve, psicografia do Chico, e Emmanuel é que dita, é o espírito que dita as respostas, né? Não sei se os questionamentos você conhece, sabe quem é? Não sei. Não, isso aí acho que foram perguntas, não sei se foi dirigida por jornalistas da Folha Espírita, eu não tenho certeza, sabe? Então, a pergunta é a seguinte, a pergunta 193 do livro Consolador. A verdade, quando dita com sinceridade e franqueza rudes, pode retardar o progresso espiritual pela dor que causa? A resposta de Emmanuel: a verdade é a essência espiritual da vida. Olha que lindo! Cada homem ou cada grupo de criaturas possui o seu quinhão de verdades relativas com o qual se alimentam as almas nos vários planos evolutivos. O coração que retém uma parcela maior da verdade está habilitado a alimentar seus irmãos a caminho de aquisições mais elevadas. Todavia, é compreensível o melhor critério amoroso na distribuição dos bens da verdade, porquanto esses bens devem ser fornecidos de acordo com a capacidade e compreensão do espírito a que se destina o ensinamento, de maneira que o esforço não se faça acompanhar de resultados contraproducentes. O que quer dizer isso? Cada um tem um tempo de evolução. Então, a verdade, o que é? Para nós, Jesus falou a verdade, eu sou a verdade, né? A vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o que é? São os ensinamentos dele dentro das leis divinas. Então, quando eu conheço a lei divina e já tenho aquela sinceridade do esforço que eu estou fazendo para me modificar, eu já posso, sou um aqui, ó, né? Aqui tem uma parcela maior. Então eu vou administrar, exemplificar, e aqueles que me cercam, seja no serviço, seja na casa espírita, seja em minha casa, principalmente na nossa casa, eu vou transmitir a eles uma postura e um pedacinho da verdade. Dessa verdade relativa, porque ninguém conhece toda a verdade, só espírito puro, tá? Mas se eu tiver falando, você tem que fazer isso, porque isso que é o certo, e não é o tempo dele,
o que vai acontecer? Vai ser contraproducente, ele não vai escutar. A pessoa não vai escutar, vai ficar nervosa, vai ficar chateada e vai fazer tudo o contrário. Então, a gente tem que ter o quê? Uma parcela de amor, como ele fala aqui, né? Ainda desse modo, com amor, podemos examinar os exemplos da natureza material. Então, ele dá um exemplo. O que acontece na vida material? Ele diz assim: a nutrição de um menino deve conter a substância mantenedora da vida, mas não pode ser análoga, igual, a mesma nutrição do adulto. A despreocupação nesse assunto poderia levar a criança ao aniquilamento, embora as substâncias ministradas de um adulto, né, no caso, estivessem repletas de elementos vitais, mas ele não é para ele. Entendeu como é que é o negócio? Então, cada um vai assimilar nas suas possibilidades essa verdade, né? Jane, você queria falar alguma coisa? Essa verdade é um profundo valor moral. E verdade, sinceridade, honestidade devem caminhar juntos. Porque quem é verdadeiro é correto, é honesto. Existe uma situação em que Michelangelo, aquele maravilhoso escultor e pintor italiano, né, que pintou o teto lá da Capela Sistina, fez maravilhas com a pintura e a escultura. Ele tinha uma ideia, assim, quando perguntaram para ele como é que ele podia fazer tanta beleza sair de uma pedra de mármore. Ele falava que ele tinha a ideia de que a estátua já estava pronta dentro da pedra, era só desbastar e descascando a pedra para formar aquela maravilha. Isso era o que a imaginação dele facultava, e ele fazia obras-primas que duram até hoje. Então é como se nós também fôssemos essa estátua, que precisamos desbastar para chegar no eu, na beleza que está dentro de nós. É como se estivesse cascando a cebola, né, para chegar lá no miolinho. Então, isso requer autoconhecimento, a verdade sobre si mesmo. E para que a pessoa adentre nisso, ela precisa ter valores morais. Ela tem que voltar a ter aquela palavra de honra, que era aquela coisa de antigamente, que a pessoa não precisava de documento assinado. Ela falava, ela cumpria. Como é que o povo falava? Era do fio do bigode? Como é que era o negócio? Que a pessoa falava, ela cumpria, gente. Isso tem que retornar para que um país consiga progredir, evoluir. Ele tem que caminhar com os valores morais elevados. E nós temos aqui, daquele livro da Joana de Ângeles, uma pergunta que foi feita, né? É aquele livro Joana Responde, que entra bem dentro disso que nós estamos mencionando. E é assim, a pergunta 126. Atualmente há uma profunda inversão de valores na sociedade. Qual que é a razão disso? E diz ela, discute-se muito na atualidade a questão das conquistas éticas e morais, intentando-se explicar que a falta de sentimento e de amor responde pelos desatinos que aturdem a sociedade. Tem razão aqueles que pensam desta forma. Todavia, parece-nos que a causa mais profunda do problema se encontra na dificuldade do discernimento em torno dos valores humanos. O questionamento a respeito do que é essencial e do que é secundário inverteu a ordem das aspirações, confundindo os sentimentos e transformando a busca das sensações em realização fundamental, relegando-se a plano inferior as expressões da emoção elevada, na qual o belo, o ético, o nobre se expressam em forma de amor que não embrutece nem violenta.
A experiência do amor é essencial ao autodescobrimento, pois que somente através dele se rompem a couraça do ego, do primitivismo predominante ainda na natureza humana. O amor se expande como força co-criadora, estimulando todas as expressões e formas de vida. Possuidor de vitalidade, multiplica-a naquele que o desenvolve, quanto na pessoa a quem se dirige. Energia viva, pulsante, é o próprio hálito da vida a sustentá-la. A sua aquisição exige um bem direcionado esforço que deflui de uma ação mental equilibrada. Então, gente, os valores morais, nós sempre acabamos retornando ao amor. Mas a verdade é divina, é maravilhosa. Tem uma frase do Leon Denis no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, que ele comenta que a verdade é como a gota d'água, pendendo da extremidade de um ramo. Ao clarão do sol, brilha com a pureza de um diamante. Ao cair, mistura-se com as impurezas da terra. Olha só que coisa mais linda. Então a verdade sempre esteve presente, porque ela é divina, mas a verdade que nós precisamos adquirir é um valor moral que vem dos ensinamentos desde o berço, dos exemplos, porque nós precisamos aprender a falar a verdade o tempo todo, porque o povo brasileiro precisa melhorar bastante, né? Porque tem essa velha história de que um pouquinho só não faz mal, e com isso vai criando. Nós temos que educar no nosso coração os conceitos morais, os valores morais elevados. A gente pensa, né, quando fala assim, é verdade, mas a verdade é isso. É um conjunto de trabalho, de força de vontade que a gente faz para esses valores morais, né, adentrarem o nosso coração. E a gente vai, por nossos filhos, por exemplo, são crianças, a gente vai sempre falando para eles falar uma mentirinha. Fala que eu não tô. Não sei o quê. Isso daí não deveria ser assim. A criança deveria ser estimulada sempre a agir corretamente. Vem da escola, traz uma borracha, uma caneta que não é dele, que a mãe não comprou, que o pai não comprou. De onde veio isso? De quem que é? Então, né, vai e trabalhe com isso, né? Eu tenho uma amiga que o filho dela, desde pequeno, usa óculos. E ele tinha um garoto que gostava de fazer bullying com ele. E um belo dia ele quebrou o óculos desse amigo. Ele chegou em casa meio chorando, porque ele não enxergava quase nada, tinha um grau grande. E ele falou, mãe, foi o garoto lá da escola. A mãe foi junto. Foi lá na casa do menino, não morava muito longe. E chamou e conversou com o pai. E o menino assustou, né, quando viu a mãe do outro lá, e o pai pediu 1000 desculpas. Não sei o que aconteceu, que ele deve ter dado uma chamada no filho, né? E acho que o filho deve ter aprendido a lição. Mas veja bem, aquilo lá, aquele garoto, para fazer aquilo, estava sendo estimulado. Ninguém, acho que, dava uma breque nele, porque, veja bem, às vezes são coisas de saúde, importantes para os outros, e a gente acha da graça. O filho fala, eu quebrei, não sei o quê, eu comia, roubei a marmita lá, a merenda do meu amigo, e o pai às vezes dá risada e fala assim, esse meu filho é esperto. Não é esperto. Isso não é certo, né? É uma das coisas que a gente vê, desculpa te interromper, não. Disso que você está falando, é essa situação de valor moral quando um professor corrige o aluno na escola. O pai e a mãe tinham que apoiar o professor. Antigamente era assim. Aí o que vão fazer? Vão lá, brigam com o professor, para não ser demitido, a escola chama a atenção, acaba voltando atrás. E aí cadê a educação, né? Pois é.
Pois é, então é bem isso. Eu me lembro que na minha época era assim, você veio com uma reclamação no boletim, alguma coisa, a mãe chamava, punha de castigo, não deixava, né, de chamar atenção e de apoiar mesmo, porque outro dia até que eu vi circulou no WhatsApp aí uma declaração de um juiz a favor da professora. O pai do aluno, ele entrou com um processo contra a professora porque a professora não deu a nota que ele merecia. E o pai achou que não deveria dar, não sei o quê. Aí ele... porque a professora tirou o celular dele durante a aula, né? Porque ele estava no celular e não prestava atenção. E aí o pai reclamou. Então, mas o juiz foi a favor, dizendo que ela estudou a vida dela, um bom período da vida dela, e que ela era responsável pela educação do filho dele, dentro da sala de aula. Então, que ele parabenizava a professora porque ela estava querendo que o aluno aprendesse a lição, melhorasse o seu conhecimento, né? Mas, Jane, você sabe que no Livro dos Espíritos, eu não sei se você deu uma olhada, a questão que Kardec coloca é assim, é 628. Porque a verdade não esteve sempre ao alcance de todos. Isso é um show, né? É aquela história do Leon Denis, né? Que ela se mistura com as impurezas, né? É essa gotinha de água que você colocou. É necessário que cada coisa venha a seu tempo, a resposta dos Espíritos. A verdade é como a luz. É preciso que nos habituemos a ela pouco a pouco, pois de outra maneira nos ofuscaria. Olha só que interessante, né? Porque o que é a verdade? Não é o conhecimento. Primeiro é o conhecimento, depois você começa a colocar essa verdade no teu coração, nas tuas ações, né? Aí ele diz assim: jamais houve um tempo em que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e tão instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Havia na antiguidade, como sabeis, alguns indivíduos que estavam de posse daquilo que consideravam uma ciência sagrada, e da qual faziam mistério para que os que consideravam profanos, né? Eles faziam mistério para aqueles que eles consideravam que não era fora dessas ideias que a gente, né, tem, profano, né? Deveis compreender, com o que conheceis das leis que regem esses fenômenos, que eles recebiam apenas verdades esparsas. Olha só, no meio de um conjunto equívoco e, na maioria das vezes, alegórico. Então, acho que quando você pega a Bíblia e você lê a Bíblia, tem muita alegoria ali. Sim, você tem que saber ler através das entrelinhas, então, né? E é isso que eles estão se referindo aqui, porque a verdade absoluta nós ainda não temos condições de assimilar. Então, a gente tem que ver justamente o que quer dizer essa alegoria. Nós estamos estudando Kardec, a Gênese, e ele faz uma comparação da Gênese mosaica com os ensinamentos dos Espíritos agora. E muita coisa está certo, mas na Gênese está como uma alegoria, que você acabou de falar, que a gente tem que ler nas entrelinhas. Quer dizer, o raciocínio, a gente tem que usar o raciocínio. Por exemplo, Adão e Eva, né? Quando você lê Adão e Eva, como os dois elementos que formaram toda a população do globo, eles tiveram 2 filhos homens. Aí Caim matou Abel. Aí Caim ficou com vergonha e foi embora. Aí depois ele casa.
Então, como é que se os dois foi para uma cidade povoada. Então, é isso que a gente tem que raciocinar, que é uma alegoria, o Adão e Eva, né? Por quê? Porque se você não raciocina, não, está escrito na Bíblia, é ao pé da letra. Não é ao pé da letra. Tem muita alegoria. Por quê? Essa alegoria era justamente para quando a gente tivesse amadurecimento, a gente pudesse compreender. Nós somos daquela época. Agora, nós temos o quê? Um avanço tecnológico, nós temos um avanço de conhecimentos que nos faz receber um pouquinho mais, levantar um pouquinho mais do véu dessa verdade, né? Então, aqui, continuando, os Espíritos falam: não há, entretanto, para o homem de estudo nenhum antigo sistema filosófico, nenhuma tradição, nenhuma religião e a negligenciar, porque todos encerram os germes das grandes verdades, que, embora pareçam contraditórias entre si, espalhadas que se acham entre acessórios sem fundamento, são hoje muito fáceis de coordenar graças à chave que nos dá o Espiritismo, de uma infinidade de coisas que até aqui vos pareciam sem razão e cuja realidade vos é agora demonstrada de maneira irrecusável. Não deixeis de tirar temas de estudo desses materiais. São eles muito ricos e podem contribuir poderosamente para a vossa instrução. Então, que nem muitas coisas, as parábolas, né, que Jesus contava, que era justamente isso, para passar de pais para filhos na tradição e pudesse chegar até hoje. E hoje a gente tem um estudo mais avançado sobre a reencarnação, sobre a continuidade da vida, o mundo espiritual, né, que os espíritos vêm nos dizer. Então a gente começa a ver que um pedacinho daqui e dali está misturado com uma gotinha de água que cai da folha de uma árvore e se junta ao limo da terra, né? Então é bem isso daí. Nós temos aqui uma historinha do Livro das Virtudes, que vem bem a isso, essa palavra de honra que precisa ser reconquistada, que é a verdade que a pessoa deve ter dentro de si, a honestidade, né? E o Brasil precisa aprender bastante. Chama-se A História de Régulo, está no Livro das Virtudes, e é de James Baldwin, o autor. Coloca-se que na antiga Roma, quando Roma começou a conquistar o mundo na antiguidade, chegava-se cruzando o mar numa grande cidade chamada Cartago. Cartago e Roma, quem já estudou história geral, a gente vê que eram inimigos de longa data, né? Volta e meia tinha guerra entre eles, um querendo vencer. Cartago vivia querendo derrubar Roma, né? Então os romanos, eles nunca foram muito simpáticos aos cartagineses e os dois povos entravam em guerra. E durante um tempo não se podia dizer quem que seria vitorioso nessa história, porque ora os romanos ganhavam, ora Cartago ganhava. E entre os romanos tinha um general corajoso chamado Régulo, que era tido por todos os homens como um homem que jamais deixava de cumprir a palavra. Então, numa ocasião, ele foi derrotado e foi levado para Cartago. Na prisão, solitário, abatido, ele sonhava com a mulher, com os filhos pequenos lá do outro lado do mar. Tinha poucas esperanças de tornar a ver a família. Ele a amava, mas tinha obrigação para com seu país. E por isso ele os havia deixado e partido para essa guerra terrível, né? Perdeu uma batalha e ficou prisioneiro. Ele sabia, porém, que os romanos eles estavam ganhando terreno, que o povo de Cartago temia a derrota final,
porque os exércitos inimigos tinham perdido reforços a países vizinhos. Mas mesmo assim eles não iam conseguir continuar lutando com Roma por muito tempo. Aí um dia as autoridades de Cartago foram lá na prisão conversar com o Régulo, né, que era o general romano, e falou assim com ele: olha, nós gostaríamos de propor paz aos romanos. Nós temos certeza de que, se soubessem do andamento da guerra, seus dirigentes ficariam satisfeitos em fazer as pazes conosco. Quer dizer, eles estavam querendo que o Régulo pensasse que Cartago estava ganhando, né? Nós vamos libertá-lo para você voltar para casa se você concordar em seguir as nossas instruções. E ele perguntou ao Régulo: mas quais são elas? Eles falaram assim: em primeiro lugar, conte aos romanos sobre as batalhas que perdeu e deixe claro para todos que nada ganharam com a guerra. Em segundo lugar, prometa que, se eles não aceitarem a paz, você volta para a prisão. Nossa, isso tem que ter muita coragem, né? Pois bem, prometo que, se eles não aceitarem a paz, eu retornarei à prisão. Foi o que ele prometeu, a instrução que ele prometeu. Os cartagineses então deixaram partir, pois sabiam que um grande romano manteria a palavra. Ao chegar em Roma, ele foi recebido por todos com alegria. A mulher, os filhos, ficaram felizes porque achavam que não mais iam se separar, né? Os membros do conselho municipal vieram vê-lo, indagaram sobre a guerra. Aí ele disse: eu fui enviado de Cartago para pedir-lhes a paz, disse ele. Mas não será uma decisão sábia se vocês resolverem assim. Olha só, ele era correto. É verdade que perdemos algumas batalhas, mas nossos exércitos estão ganhando terreno a cada dia. Quer dizer, ele mesmo estava sendo o instrumento para que eles não aceitassem a paz, ó. Os cartagineses estão temerosos, e com razão. Mantenham a guerra um pouco mais e Cartago logo será sua. Quanto a mim, vim me despedir de minha mulher e de meus filhos e de Roma. Amanhã retorno para a prisão em Cartago, pois foi o que prometi. Vamos enviar uma outra pessoa em seu lugar. Como pode um romano deixar de cumprir a palavra? Retrucou o Régulo. Estou enfermo e provavelmente não viverei muito tempo. Volto conforme o prometido. A família chorou, os filhos pediram para ele não os deixar. Empenhei a minha palavra, o resto se resolverá. Despediu-se de todos e retornou corajosamente para a prisão ao encontro da morte cruel que o esperava. Esse tipo de bravura, diz o escritor, foi o que fez de Roma a maior cidade do mundo antigo. Então, gente, olha a coragem, é isso que a gente tem que aprender. Muitos vão dizer: eu não voltava, eu não faria isso, eu ia aproveitar e ir embora para sempre. Quer dizer, essa pessoa ainda não aprendeu a viver com a verdade, porque quem tem palavra de honra, cumpre. Não precisa a polícia vir com mandato disso, daquilo, não precisa ser ameaçado de prisão para cumprir a palavra. Gente, o que é isso? Houve um retrocesso dos valores morais no Brasil e no mundo. E nós precisamos recuperar, porque se nós somos cristãos e aprendemos com Jesus, tudo aquilo que queremos que nos façam, façamos nós aos outros, é assim que devemos agir. Tem uma historinha, Jane, no livro Jesus no Lar, uma historinha muito bonitinha, que Neio Lúcio, esse livro é de Neio Lúcio e é Chico Xavier que psicografa, né? E o título é A Bênção do Estímulo, e conta a história de uma
uma mulher, que uma história contada por Jesus, tá? Porque eles estavam discutindo, né? Assim, os problemas da vida. Então, aí Jesus interrompeu o que eles estavam falando e começou a contar a história de uma família que lutava com bravura para amealhar recursos, porque o pai tinha desencarnado, a mãe ficou com 6 filhos, uns rapazes, né? E uma dívida enorme que o pai tinha feito um empréstimo e não tinha condições de pagar. E essa mãe então reuniu esses filhos, foi lá dentro do quarto e trouxe uma caixinha, uma caixa, e falou assim: nós aqui temos uma grande parte para poder pagar um pedação da dívida, mas não toda, né? Então, o que vocês acham? Eu sugeriria que vocês se empenhassem, porque eles tinham um terreno, né, para alugar uma terra para plantar, que vocês se empenhassem sem mexer aqui. E aí, no dia que nós conseguirmos pagar todas as dívidas, nós vamos nos reunir para ver quanto que seu pai tinha deixado aqui, que tinha economizado para pagar essa dívida. E foi assim que esses rapazes se empenharam, eles alugaram umas terras, plantaram, colheram. Ao cabo de 6 anos, eles já tinham comprado uma propriedade, os 6 trabalhando juntos, tudo homem. Tinham comprado uma propriedade, eles financeiramente tinham pago todas as dívidas, estavam numa vida equilibrada, assim, né, com tudo. E daí a mulher, então, reuniu os filhos para justamente saber o que tinha lá naquela caixa. Então estava todo mundo assim, né, sentado ali em volta da mesa. A velhinha trouxe o cofre com inexcedível carinho. Sorriu satisfeita, abriu-o sem grande esforço. Com assombro dos filhos, dentro do estojo encontraram somente velho pergaminho, com as belas palavras do rei Salomão, dizendo assim: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, da ignorância, né? Contudo, a justiça livra-nos da morte no mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo. Entretanto, recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece. Todavia, a mão dos diligentes enriquece para sempre. Entreolharam-se os rapazes com um júbilo indizível e agradeceram a inovidade lição que o carinho materno lhes havia doado. Silenciou o mestre um pouquinho e daí a pouco ele terminou falando assim: quem classificaria de enganadora e mentirosa essa grande mulher? Seja o vosso falar sim, sim e não, não, nos lances graves da vida, mas nunca espezinhemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. O grelo tenro é a promessa do fruto, a pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. Então, meus amigos, é justamente isso, a gente trabalhar no nosso coração para que a nossa casa, a nossa família, os nossos que moram junto conosco, pelo menos, nós consigamos trabalhar o quê? A sinceridade, a humildade, o respeito, o perdão, a indulgência, né? A verdade é isso, é um conjunto de, vamos dizer assim, de virtudes adquiridas até o final dos tempos. Nós temos aqui naquele livro Ave Luz, né, psicografado pelo João Nunes Maia,
uma historinha aqui que o Judas Tadeu, né, que era um dos discípulos de Jesus, ele vivenciou. Ele era assim encantado com os ensinamentos de Jesus, mas ele também ele gostava de ficar rememorando o passado. Ele tinha assim um saudosismo, imaginando os antigos tempos, né? A época da Babilônia, do Antigo Egito, aquelas coisas todas. E um dia ele foi parar num lugar lá e dormiu no meio de umas ruínas e sonhou, ele se desprendeu do corpo, seu espírito se viu rememorando as civilizações do passado, ficou encantado com a grandeza de tudo. Aí veio um espírito assim que seria possível ser chamado de espírito das trevas, coitado, por não conhecer a luz do amor. E veio conversar com Tadeu, propondo um mundo de coisa, que o Tadeu tinha sido escolhido e que ele poderia segui-lo e que ele lhe daria tudo que ele desejasse, mas que ele deveria obedecê-lo, né? E o Tadeu, assim, quieto, escutando, mas lembrando de Jesus, né? Falou, olha, eu já tenho um mestre a quem eu sigo, mas aí o outro começou a envolvê-lo no pensamento, deixou o Tadeu meio confuso ali, com tanta coisa que ele propunha e estimulando a vaidade. O que salvou o Tadeu, olha só. Eu dei tanta risada Você vê, isso aí deve ter sido a mão divina, né? Claro. Foi um bêbado que passou lá na hora e viu o Tadeu dormindo e pegou e deu o maior cutucão no pé dele com um negócio lá que machucou o pé do Tadeu, saiu dando gargalhada, o Tadeu acordou, saiu daquele pesadelo. Jesus. Meu Jesus, na hora da dor, né? Acordou, despertou, lembrando aquele sonho horroroso e saiu mancando, né? Aí, nesse dia, ele foi encontrar com Jesus, estava com o pé inchado ainda, mas foi o cutucão do bêbado que salvou ele daquele espírito lá, né? Aí ele foi conversar com Jesus, né? À noite, e perguntou para Jesus o que Jesus achava da verdade, né? Qual que era a função da verdade para as consciências individuais? E qual seria o trabalho da verdade perante a humanidade inteira? E Jesus, né, respondeu, olha que claridade mental de Jesus. Tadeu, a verdade na sua expressão maior é Deus. Podemos compará-la ao sol que nos aquece e sustenta a vida na terra e em muitos mundos. Se chegássemos mais perto dele, por certo que a nossa vida se perturbaria, perdendo a harmonia que nos é indispensável ao bem-estar. Quem pode negar que existam muitos obstáculos do sol à terra para que a sua luz não chegue aqui como sai de lá? Pois, na verdade, te digo que quando a luz do sol banha a vida humana, os reinos animal e vegetal já passaram por muitos processos, a fim de que a brandura seja a sua peculiaridade e para que possa beneficiar com mais profundidade. Assim é também o sol espiritual, e muito mais que o astro que contemplamos todos os dias. Seus raios são as verdades que vêm até a humanidade de mente a mente, abrandando as realidades no sentido de fazer o melhor em prol de todas as criaturas. A ciência espiritual é tão engenhosa e tão perfeita que distribui verdades tanto quanto existem consciências. Ela funciona do ponto mínimo ao máximo. É por isso e para isso que ensinamos muitas vezes por meio de parábolas, envolvendo as verdades sob roupagens que possam garantir a todos a viagem para o futuro.
A vós outros que conosco vos saciais neste banquete espiritual, tais parábolas têm sabor mais apropriado e pode saciar algumas das vossas necessidades. Quanto mais nos alimentamos da verdade, mais responsabilidade teremos, mais testemunhos teremos que dar. Aquele a quem foi dado, mais lhe será pedido. A verdade, na sua posição de luz, não depende dos homens para clarear. Ela, por si mesma, se faz conhecer. Entre mentes, os homens se aproximam dela e se propõem a estendê-la por toda parte, não como caridade para a própria verdade, mas para benefício próprio, atingindo no mesmo instante os outros homens. Então a verdade é divina, é o que Leon Denis colocou, é o que nós vimos no Livro dos Espíritos, e essa verdade divina nós precisamos nos aproximar dela. Nós temos que ser sinceros e verdadeiros. Aqui nós temos um outro livrinho que nós achamos magistral e que algumas vezes citamos já aqui na nossa rádio, que é da doutora Elizabeth Kubler-Ross, que já morreu há alguns anos, psiquiatra americana, que trabalhava preparando as pessoas para a morte, que tinha lá, ela era da oncologia, né? Da área de câncer, e ela ficou paralisada da cabeça, do pescoço para baixo depois de um AVC, que é um derrame. Mas ela continuou, porque tinha ainda a inteligência mantida, e os amigos escreveram por ela as palavras que ela ditou. Então ela fala sobre essa autenticidade, essa sinceridade no livro que ela escreveu, Segredos da Vida. E tem um trechinho aqui que ela comenta que uns anos antes dela ficar desse jeito, paralisada por causa do derrame, né? Na University of Chicago Medical School, Universidade de Medicina de Chicago, ela diz que teve a sorte de ser escolhida professora favorita. Essa era uma das maiores honras que os professores podiam receber, pois significava uma homenagem dos alunos, né? No dia que foi anunciado o prêmio que foi dado para ela, ninguém fez nenhum comentário com ela a respeito da homenagem, apesar de serem simpáticos como sempre. Nenhum professor falou nada, né? Ela ficou intrigada com aquele silêncio, mas no final do dia, um lindo arranjo de flores chegou na sala dela com um cartão de um dos colegas, que era um psiquiatra infantil. O cartão dizia assim: eu estou me roendo de inveja. Mas, de qualquer modo, parabéns. Ela falou assim que a partir daquele momento ela soube que podia confiar naquele homem. E o amor, por ser tão verdadeiro, tão autêntico, ela soube que podia confiar nele e se sentir segura ao lado dela, porque ele mostrara o seu verdadeiro eu a ela. Ele falou que estava morto de inveja, mas que estava dando os parabéns para ela. Ele foi autêntico. Então ela diz, a maior perfeição que nós podemos atingir inclui sermos sinceros a respeito dos nossos lados sombrios, das nossas imperfeições, porque ele falou, estou morto de inveja, mas parabéns. Bem, meus irmãos, estamos chegando ao final da nossa parte no programa Além da Vida. Daqui a pouquinho vai começar a mensagem do Zé Antônio Vieira de Paula. Ele vai falar hoje sobre o livro do o que é o Espiritismo. Então, muita paz a todos, um bom domingo, que Deus abençoe a todos. Muita paz, um domingo de muito amor e, gente, vamos aprender, vamos caminhar com a verdade, que ela é divina. Olá, amigos. 2 anos após
Allan Kardec ter lançado o Livro dos Espíritos, que foi em abril de 1857, em junho de 1859, ele teve a feliz ideia de lançar um livro menor, pequeno, que ele mesmo chamou de um resumo das obras espíritas, para que ele pudesse então apresentar às pessoas daquela época que estavam tendo os primeiros contatos com a doutrina, e muitos estavam desacreditando, outros apresentando objeções, e muita gente fazia a ele as mesmas perguntas. Então ele teve a ideia de editar esse livro, colocando ele mesmo perguntas que ele recebia com frequência, ali pondo então as respostas. E ele chamou esse livro de O que é o Espiritismo. E no seu preâmbulo, ele explica para nós o que é esse livro, o que é o Espiritismo, que eu acho muito importante, porque todos os espíritas deveriam ler esse livro, porque é uma condensação dos ensinos dos espíritos superiores. E o Allan Kardec vai explicando para nós como que ele escreveu esse livro. Então ele diz assim, aqui, esse livro contém o resumo dos princípios da doutrina espírita e resposta às principais objeções que possam ser apresentadas. Então ele coloca na abertura do livro e diz assim: as pessoas que só têm conhecimento superficial do espiritismo são inclinadas a fazer certas questões, porque muitas vezes não tem tempo para poder ler a obra espírita e compreendê-la na sua profundidade, ou às vezes até falta aquela força de vontade por ser uma obra extensa. Então ele diz aqui, antes de empreender essa tarefa, muitos desejam saber do que se trata essa doutrina. Então, achamos útil, Allan Kardec dizendo, apresentar resumidamente as respostas a algumas das principais perguntas que nos são dirigidas diariamente. E aí ele diz assim, para o leitor, isso vai ser como se fosse uma primeira iniciação. E para nós, um tempo ganho de não precisar ficar respondendo a mesma pergunta a mesma coisa todos os dias, ele diz. Aí ele diz como que ele escreveu o livro. Então ele dividiu o que é o Espiritismo em 3 capítulos. No primeiro capítulo, ele usa a forma de diálogos. Então ele cria 3 personagens, o crítico, o cético e o padre, onde ele vai colocando as dúvidas e as contradições em relação à informação espírita. E aí ele já vai colocando e esclarecendo por que o espiritismo é lúcido nas suas colocações, é claro, não deixa margem a debates, vamos dizer assim, que não sejam muito bem fundamentados. E ele diz a Allan Kardec, essa forma nos pareceu, essa do diálogo, a mais conveniente, por não ter a aridez da dogmática. Você vê que Allan Kardec não gostava muito de dogmas. Então ele diz assim, esse é o primeiro capítulo. No segundo capítulo, nós fazemos uma exposição sumária, é um resumo do que virá a ser o Livro dos Médiuns, do que é aproximadamente o Livro dos Médiuns. E as objeções nascem quase sempre das ideias falsas. E o objetivo, então, dessa obra é apresentar as informações para que seja diluída esses questionamentos sem fundamento. Retificar essas ideias é prevenir as objeções. E tal é a finalidade desse segundo capítulo. No terceiro capítulo, Allan Kardec diz assim, é um resumo do Livro dos Espíritos, com a solução que a doutrina espírita nos oferece de certo número de problemas do mais alto interesse, de ordem psicológica, moral e filosófica, que diariamente são propostas. Uma das questões que é colocada aqui, que ele coloca para debate, é o esquecimento do passado. É muito interessante e nós vamos gravar na próxima reflexão esse diálogo que coloca Allan Kardec, essa análise, em que ele coloca todas as contradições do porquê que se nós já vivemos antes, nós não lembramos. Então ele vai explicar a visão espírita do porquê do esquecimento, vai ser a nossa próxima reflexão, o esquecimento do passado. Então ele diz assim, esses resumos não são só úteis aos principiantes, que neles poderão, em pouco
tempo, com pouca despesa, beber as noções mais essenciais da doutrina espírita. Então, para um principiante, essas informações vão ser muito importantes, mas também vão ser importantes para aqueles que já são espíritas. Por quê? Porque vai oferecer aos espíritas vamos dizer assim, as informações necessárias para explicarem para as pessoas que vierem lhes questionar. Você é espírita por quê? Como é que você acredita nisso? Como é que você se fundamenta para acreditar? Então, com esse livro estudado, que é o Espiritismo, você vai ter já a base necessária da doutrina dos espíritos para poder, então, dialogar com as pessoas que chegarem com os questionamentos, ou porque não entenderam, ou porque são contra aquela forma de pensar. E o Espiritismo vai apresentar com clareza ou por que aquela forma de pensar é muito mais lógica e óbvia do que tudo que está fundamentado nas filosofias da atualidade. Aí Allan Kardec, no livro que é o Espiritismo, ele vai então dar uma definição do que é o Espiritismo. O Espiritismo, diz ele, para responder, desejar e sumariamente, quer dizer, sucintamente, a pergunta formulada no título deste opúsculo, porque é um livro pequeno, é um livro de poucas páginas, nós diremos que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos, e como filosofia compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. E por fim, coloca Allan Kardec a definição que para nós espíritas ficou como conclusiva. O Espiritismo é então uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então esse é o preâmbulo de Allan Kardec. Então nós só vamos agora comentar essa última frase para que vocês entendam como é importante então estudar esse livro, que é o Espiritismo, porque vem resumida a doutrina dos espíritos e porque já nos dá a entender como que funciona esse mecanismo. O que é o Espiritismo? É uma ciência que trata da natureza. O que é a natureza? É do que é feito o espírito. O que é o espírito? O espírito é uma centelha divina, retirado do princípio de inteligência, uma individualização do princípio da inteligência universal, onde então ele sai como um ser próprio e que então se relaciona imediatamente com a matéria do fluido cósmico universal, formando o seu corpo perispiritual. Então a natureza do espírito é o espírito com seu corpo espiritual. Quando está encarnado, vestindo-se de um corpo material, físico, para habitar o planeta. Quando desencarna, deixa o corpo físico e volta à espiritualidade, que é chamada de erraticidade, para poder então dar continuidade à sua evolução. Origem, então o Espiritismo é uma ciência que estuda, trata da natureza, que é isso que acabamos de falar, da origem, que acabamos de falar, que a origem é o princípio de inteligência, de onde ele é individualizado, e o destino, a evolução moral, o progresso, a lei de progresso, alimentado pela lei de causa e efeito, que conduz o espírito à sua purificação, para que um dia ele se torne um espírito puro, como nos foi dado a conhecer quando Jesus esteve na terra. E a relação do espírito com o mundo espiritual, que é através da comunicação espiritual, através da influência espiritual, das obsessões espirituais, da intuição espiritual, da proteção espiritual e da encarnação. Quer dizer, uma relação do espírito com o mundo corpóreo é a encarnação, é a reencarnação. Então, tudo isso está definido nesse opúsculo com esta frase: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e o destino dos espíritos, bem como a sua relação com o mundo corpóreo. Então, até o próximo. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida,
Uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.